Olá pessoal, vocês estão bem? Bem-vindos ao canal Português à Mesa. Em nosso encontro de hoje, nós vamos trabalhar sobre a palavra ser, uma revisão, porque nós já gravamos vídeos anteriores para explicar para você o funcionamento dessa tão famosa palavra e tão usada na língua portuguesa, e esse vídeo vai fazer algumas recomendações, vamos te passar algumas informações para que você use corretamente e use bem a palavra ser. Vamos ao vídeo? Espero que você consiga acertar as questões. Até mais. Um pronome ser como um pronome reflexivo. Vamos praticar aqui um pouco mais para você lembrar. O ser também funciona como pronome reflexivo quando ele é um anafórico. Anafórico é quando ele retoma um substantivo anteriormente mencionado que tem como referência o sujeito da oração. Por exemplo, o cobrador enganou-se. O ser seria o próprio cobrador. Quer dizer, essa palavra ser é um pronome reflexivo. Quer dizer, o cobrador enganou-se a si próprio, a si mesmo. Neste modelo, temos um exemplo de voz reflexiva, pois o sujeito é o autor e o receptor dessa mesma ação verbal. Isso é voz reflexiva, pessoal? Você acha que essa informação está certa ou errada? Fale para mim. E a informação está certíssima. É a voz reflexiva, sim. Ela é a autora e a receptora da ação. No caso, o sujeito, a pessoa aqui, cobrador, ele é o autor de uma ação de enganar e ele é o próprio receptor dessa mesma ação, porque ele mesmo se enganou. Aprendemos? Veja um outro caso. Preste bastante atenção agora. Estamos falando de função sintática do pronome ser como objeto direto, quando ele é complemento de um verbo que não exige preposição obrigatória. Nós já tínhamos falado sobre isso. Mas será que essa palavra ser aqui, neste modelo do exemplo, é um objeto direto? Veja para mim. O candidato escondeu-se atrás do palanque. Na função do pronome ser aqui, função sintática, vamos dizer, o que você acha? Ele é um objeto complementar aqui do verbo, no caso, um objeto direto? Sim ou não? Responda para mim. Essa informação que você recebeu está certa ou errada? Está certa. Isso mesmo, muito certa. Ele é um complemento do verbo. Tranquilo. Mas olha essa outra agora. Também ele pode funcionar como objeto indireto, quando é complemento de um verbo que exige preposição obrigatória. Leia este exemplo para mim. Ele se deu um presente caro. O pronome ser, sintaticamente falando aqui, ele funciona como complemento do verbo. Mas neste caso, você acha que é complemento indireto? Essa informação está correta ou errada, hein? Vamos lá? Certo ou errado? E a informação está certíssima, pessoal. Sabe por quê? Porque é o seguinte, o que ele deu? Ele deu um presente caro, que é o objeto direto. É a coisa que foi dada. Quem é a receptora da coisa? O objeto indireto ser. No caso, ela é a autora da ação de dar. Ela deu o quê? O presente, que é o primeiro complemento. E ela mesma recebeu o próprio presente. No caso, você fala, mas isso aqui não é um pronome reflexivo. Ele é um pronome reflexivo com função sintática de objeto indireto. Eu espero que você tenha entendido bem. Tudo jóia? Vamos seguindo para aprendermos mais. Vamos ler essas observações e vamos ver aqui mais informações. No papel de pronome reflexivo, o pronome ser pode ser trocado por a si mesmo ou por a si próprio, como aqui, com o mesmo sentido. Olha essa observação 2. O pronome ser é chamado de recíproco, quando ele é um anafórico referente a sujeito plural, perceba a diferença, ou composto, e indica que a ação é direcionada de um para o outro. Veja só, pense comigo aqui o seguinte, olha esses dois exemplos. Os dois vereadores se estapearam em plena sessão. Você acha que isso aqui é recíproco ou é reflexivo? Porque recíproco, um tem que dar para o outro, mas no caso o sujeito precisa ser plural. Aqui no caso seria os dois, olha lá. Os dois vereadores se estapearam. Será que um bateu no outro? É isso que é o recíproco? E o número 2?
Os deputados se deram aumentos abusivos. Aqui, neste caso, os deputados também é um plural, não é? Digamos, o sujeito plural. Mas você pode pensar, será que os dois exemplos apresentados são exemplos de pronomes recíprocos? Pense isso aí, pense um pouco. E me fale se está certo ou errado. E a resposta certa seria errado. Isso, errado. Por quê? Número 1, aqui é recíproco, porque se estapearam, um deu um tapa e o outro também voltou o tapa, não é? Na outra pessoa. Houve uma briga aqui, os dois, não é? Brigaram. E no caso número 2, não. Os deputados se deram aumentos abusivos, nós não temos um caso recíproco, nós temos um caso reflexivo. Eles mesmos fizeram para si próprios. Veja isso. Ninguém deu aumento para o outro, você deu aumento para si mesmo. Cuidado. Quer dizer, quando lemos em português, temos que sempre nos atentarmos, porque a interpretação é muito necessária para podermos resolver essas questões todas. Mas sabendo agora tudo isso, eu vou testar você um pouquinho mais aqui com alguns exercícios. Vamos fazer isso agora. Veja comigo, você sabe como fazer. Nos casos que você está vendo comigo, na letra A, você vai dizer que o se é pronome apassivador. E na letra B, o se vai ser o índice de indeterminação do sujeito. Leia a número 1 e já me diga se você vai colocar o A ou vai colocar o B. Vamos fazer juntos. Não se apanham moscas com vinagre. Isso é um provérbio popular. Pensa um pouquinho, letra A ou letra B? Não se apanham moscas com vinagre. E a resposta certa seria a letra... Muito bem, letra A. É isso aqui, ó. Pronome apassivador. Isso é uma voz passiva. Moscas não são apanhadas. Isso. Número 2. Morre-se muito bem às 6 ou 7 horas da tarde. Machado de Assis com o seu recado. O que você pensa sobre isso? É o A ou o B? Vamos lá? Me dê uma resposta. Muito fácil, não é? E a resposta seria a letra B, é isso mesmo, aqui é um índice, porque morre-se é um verbo intransitivo e o se é o índice para indeterminar o autor dessa morte, né? Quem é que vai morrer, vocês olham? Quem for morrer vai morrer bem, de acordo com ele, né? Mas nós não sabemos aqui, por isso que é indeterminação do sujeito. E a número 3, pelos seus frutos se conhece a árvore. Bom, pense um pouco e vamos ver qual seria a resposta. Aí, ó, ficou fácil, não ficou? Agora você já sabe. É a letra? Isso, é a letra A, porque aqui é a voz passiva, não é? Pelos seus frutos se conhece a árvore, é conhecida pelo fruto. Eu acho que você está ficando bom e vamos continuar. Agora observe a frase abaixo. Abre-se um olho para vender e 2 para comprar. Olha o ditado popular, escute bem isso. Abre-se um olho para vender e 2 para comprar. Ok. Qual a função do se nessa frase, pessoal? Pense um pouquinho. Qual é a função do se? Índice ou partícula passivadora? Vamos lá? Pense um pouquinho e me diga. E a resposta é... partícula passivadora. Isso mesmo. Agora, após a conjunção e, há um verbo apagado. Nós dizemos um verbo elíptico, subentendido. Reescreva essa frase para mim, colocando novamente esse verbo de volta. Abre-se um olho para vender e 2 para comprar. Bom, faça isso. Coloque o verbo abrir dentro desta oração de volta. E como ficaria? Pense um pouquinho aqui. Eu te dou alguns segundos. E a resposta seria essa. Abre-se um olho para vender e abrem-se 2. Olha isso, abrem-se 2. 2 se abrem, 1 se abre. É isso que você precisa se atentar. Ficou claro? Aprendeu? Está ficando bom para você, não está? E agora vai ficar melhor ainda. Vamos treinar um pouco mais? Veja comigo o exercício 5 e 6 para que você treine. Na letra A, você vai me dizer que é partícula passivadora. E na letra B, o pronome reflexivo. Aqui ficou muito fácil. Descobriu uma, já sabe a outra. É muito simples o exercício, é só para a gente praticar um pouquinho. Vamos lá? Passavam uns pontífices e outros pontífices e desprezavam-se suas censuras. Isso seria o Padre Vieira do Sermão das 40 Horas.
O que é esse C aqui, pessoal? Vamos, descubra e você já descobre também os Cs. A resposta seria A ou B. Fácil, não é fácil? Agora você já sabe. É o A, isso mesmo, isso é uma partícula. Censuras são desprezadas. E a número 6, logicamente, não é? Seria a letra B. Vamos ler? Vamos ler, por questões de aprendizagem. Olha só. A mãe tirou o espelho da bolsa e examinou-se no espelho novo. É um exemplo simples do livro Laços de Família, da nossa querida Clarice Lispector. Vamos ler a frase toda? Vale a pena por ser Clarice? A mãe tirou o espelho da bolsa e examinou-se no espelho novo, comprado no mesmo chapeleiro da filha. Leia este livro, Laços de Família, recomendação aqui do canal para você. Excelente, são contos maravilhosos. Meus amigos, vamos trabalhar um pouco mais. Observe comigo essas frases que seguem aqui. O causador do acidente ignorou o farol vermelho, alegando que à noite não se para em semáforo. Vamos ler um outro modelo. O causador do acidente ignorou o farol vermelho, alegando que à noite não para em semáforo. Você percebeu aqui uma diferença? A palavra C. Agora eu digo o seguinte: a exclusão dessa palavra C faria que o sujeito do verbo para se tornasse determinado elíptico. No caso, ele, o causador do acidente. Você concorda com isso? Se você tirar a palavra ser, aparece o sujeito, digamos, o sujeito está ali elíptico, mas aí você está acusando a pessoa de ser causadora do acidente. É isso que aconteceu? Leia novamente e me diga certo ou errado. Vamos lá? Sua vez. E a resposta é certíssimo. Por isso é que a palavra ser, quando ela aparece, ela tem essa função. Aqui, se você tira, você acusa a pessoa. É isso que está acontecendo. Vamos agora falar mais um pouco? Leia de novo essas duas orações, você já sabe, não é? Eu vou te apresentar aqui uma proposta para dizer o seguinte. Com a palavra ser, uma ação que antes se referia a um sujeito qualquer genérico, passaria a se referir a apenas um indivíduo. Veja se isso você vai aceitar. Então vamos lá, ó. Com a palavra ser, se você falar, o causador do acidente ignorou o farol vermelho, alegando que à noite não se para em semáforo. Você disse que com essa palavra ser aqui, uma ação que antes se referia a um sujeito qualquer genérico, passou a se referir a apenas um indivíduo único. Certo ou errado? Pense um pouco. Isso está errado. Errado. Não podemos falar isso, não é? O que a gente tem que pensar? Ó, sem a palavra ser, uma ação que antes se referia a um sujeito qualquer genérico passou a se referir a apenas um indivíduo. É isso que nós temos que tomar cuidado. Você entendeu isso? Ficou claro para você? Vamos mais um pouquinho. Novamente, uma outra proposta que eu quero te apresentar aqui, da mesma situação dessas duas frases. Vamos ler juntos? Sem o ser. Vamos agora, sem essa palavra ser. Então, pense um pouco sem a palavra ser. O causador do acidente ignorou o farol vermelho, alegando que à noite ele não para em semáforo. Quer dizer, não para em semáforo. Sem esse ser, a alegação do causador do acidente perderia com isso boa parte da sua força argumentativa. Uma transgressão que antes era interpretada como coletiva e normal, quer dizer, todo mundo faz isso na questão com a palavra ser, não é? Agora que nesse caso, passaria a ser vista como uma transgressão individual, portanto, sem o apoio de um costume generalizado. Você acha que essa informação aqui está correta? Vamos pensar comigo, certo ou errado isso que você acabou de ler? Está? Nossa, mas está muito certo, certíssimo. Não há o que pensarmos. E é isso mesmo. Com a palavra ser seria todo mundo. Todo mundo, quer dizer, geral, não é? Olha lá, não se para em semáforo à noite. Quer dizer, não é só uma pessoa, é a coletividade. É isso que eu queria te apresentar. Por isso é que é importantíssimo entendermos o uso dessas palavras. Vamos agora fazer o nosso último exercício do dia.
O causador do acidente ignorou o farol vermelho, alegando que à noite não se para em semáforo. A palavra C, neste caso, é partícula passivadora ou é índice de determinação do sujeito? O que você pensa? Já havíamos falado sobre isso, mas e aí, o que seria, hein? Seria, pensou? Sabe a resposta? Índice de indeterminação do sujeito. Lembra-se? Era isso, pessoal. Muito obrigado e a gente se vê nos próximos vídeos. Pessoal, muito obrigado por vocês terem ficado comigo até agora. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Deixe aí o seu like, participe, passe-nos informações sobre o que você gostaria de discutir conosco, pergunte-nos e inscreva-se. Isso é muito importante para engajarmos o nosso canal. Um grande abraço e nós nos veremos em nosso próximo vídeo. Até logo, até mais.